Olá, turma, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aí animados para mais uma sexta-feira com as videoaulas, correto? Na segunda-feira, na aula online, a aula extra, a primeira aula, nós iremos debater um pouquinho, tirar alguma dúvida, mas o livro bimestral literário é Memorial Aires. De quem? Qual é o escritor? Machado de Assis. Eu trouxe uma pequena introdução para vocês, para que vocês possam estar lendo os textos introdutórios, vendo também um pouquinho da biografia, um resumozinho bem básico, porque afinal de contas vocês sabem que a leitura do livro literário fica por conta de vocês. Eu só faço uma breve introdução para que vocês saibam qual é o livro, correto? E que vocês possam adquirir e fazer a leitura até o final do bimestre. Lembrando que na atividade avaliativa eu não vou cobrar o livro, vou cobrar o livro na atividade final, tá? Tá bom? Então vamos lá? Então prestem aí atenção, eu trouxe aqui um breve resumo para vocês. Então, Memorial Aires, Machado de Assis. Vamos lá para a explicação desta obra. Então, vejam, quando eu falo um pouquinho da obra, eu estou falando, tá, de um texto que foi escrito em formato de diário, mesma forma de construção de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Para quem não conhece, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é um texto fragmentado, assim como esse livro, ele não tem uma linearidade, ou seja, não segue um padrão cronológico, tá? Machado de Assis, ele é um grande expert na verdade, ele foi aí, digamos assim, o precursor dessa forma de escrita. Por isso ele é tão famoso, porque ele inovou, tá? Ele trouxe coisas diferentes, porque até então não se falava dessa forma, ou não se falava não se utilizava essa forma de produção, né, de romance. Então Machado de Assis escreveu de janeiro de 1888 a setembro de 1889, sendo este o último romance dele, tá? E assim, ele se difere dos demais da sua fase realista. Então, Machado de Assis ele é conhecido como um escritor realista, ou seja, a sua forma de colocar, né, de externalizar todo o conhecimento é na verdade, aí, digamos assim, uma forma muito real, do concreto, do que está sendo vivido, das relações humanas trazidas à tona digamos assim, os piores sentimentos, angústias e as formas de ser colocado isso, tá? Então, veja, essa obra tem aí como personagem principal Marcondes de Aires. Ele é aposentado após mais de 30 anos sendo diplomata no exterior. Ele é viúvo e solitário e ele resolve escrever sobre si mesmo. Muitos foram os questionamentos, tá, turma? De que Machado de Assis escrevia um pouco até mesmo sobre ele mesmo, né, sobre se fosse uma autobiografia. Mas, na verdade, é uma mescla, tá? Então, eu não posso, a gente não... Tem uns que afirmam que sim, outros estudiosos afirmam que não, mas aí, neste caso, é Marcondes de Aires resolvendo escrever sobre si mesmo, esse é o personagem. Né? E sobre o casal Aguiar e sobre os filhos postiços deste, Tristão e Fidélia, como meio de distração da tediosa velhice dele. Então ele faz toda uma citação e constrói todo esse romance em cima disso. Então quando ele escreve seu diário, né, o conselheiro Ares, parece construir sua autobiografia através da vida dos personagens que ele observa e descreve, pois assim ele analisa sua própria existência. Claro que intrínseca de uma requintada ironia. Então, assim, o que ele quer dizer com isso? Há aí, né, uma ironia quando ele faz toda essa construção. Então, Machado de Assis, ele é mestre nessa forma de criar romance, tá? De, como eu disse para vocês, de trazer
digamos assim, os mais sórdidos sentimentos, né, para ser debatido. Ele não faz da mesma forma como o Nelson Rodrigues, não é isso. Mas ele traz isso à tona, tá? Para que as pessoas possam refletir e pensar um pouquinho sobre esses sentimentos que afloram com relação a outras pessoas. Bem como nessas relações humanas, bem como também a relação com a sua sociedade, com o seu período histórico, tá certo? Então, desta forma, a gente vê aí que essa obra, ela tem aí esse formato, tá, de romance, organizado em capítulos, é muito interessante, tá? Machado de Assis, ele tem o dom de nos entreter, e também ele utiliza de uma forma tão psicológica que você faz vários questionamentos a partir das suas obras. Você veja, eu tenho uma obra de Machado de Assis que eu costumo sempre falar, que eu já li ele 3 vezes, em 3 momentos diferentes da minha vida. E as 3 vezes que eu li, eu tenho a impressão de que o final desse livro é diferente, que é Dom Casmurro, tá? Então ele tem aí essa pegada mais diferente, né? Então eu acho bastante interessante esta obra. Aconselho vocês a lerem. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre Machado de Assis. Quem foi Machado de Assis? Veja, entre tantas, digamos assim, tantas atribuições dadas a Machado de Assis, ele foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, isso mesmo. Ele é um renome, né? Ele tem renome aí no que ele faz, no que ele escrevia, certo? Nacional e hoje internacionalmente. Então, vejamos lá um pouquinho sobre Machado de Assis. O nome dele de nascimento é Joaquim Maria Machado de Assis, foi um dos mais ilustres escritores brasileiros, sendo considerado o maior da literatura nacional. Então, vejam só, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1839, e morreu em 1908. Tá? Ele era filho de um mulato e uma lavadeira portuguesa. Ele sofreu muito preconceito, tá? Mas ele conseguiu atingir o posto mais alto na literatura brasileira e ele hoje é considerado o grande escritor nacional. Como eu havia falado para vocês, ele ocupou vários cargos importantes. Assim como ele fundou a Academia Brasileira de Letras, ele também participou do Ministério da Agricultura e da Aviação, tá? Ele foi, né, também o primeiro presidente da academia que ele fundou. Sua origem humilde, tá? E a timidez, e ele também tinha um problema de saúde, a epilepsia. Também era gago, mas nada disso o impediu de ascender à mais alta posição da intelectualidade brasileira. Então, gente, é muito importante perceber aí e termos como um exemplo, né, digamos assim, esse rompimento de obstáculos, né, que levou Machado de Assis a ser o grande nome da literatura brasileira. Certo? Então eu trouxe um pouquinho desse universo aí de Machado de Assis, falei um pouquinho sobre a obra. Espero que vocês façam a leitura de vocês, que vocês pesquisem, sejam autônomos, busquem a informação sobre esse período, esse contexto, tanto histórico quanto um contexto também social, político, porque isso é muito importante para que vocês possam entender a obra. Tá certo? Então fica aqui o meu desejo de um bom final de semana. Espero que vocês curtam a leitura desse livro e um abraço bem carinhoso da professora Hilde. Beijo para vocês.